pensar o seu corpo, quais os seus caminhos? Bom, acho que antes de tudo eu vou falar do prazer de estar aqui, né? Eu acho que e acho que esse prazer está conectado ao corpo também. São vários os caminhos. Então vamos começar por um deles que eu acho que é a questão da próprias artes. As artes me fizeram repensar e experienciar o corpo de uma outra forma. E falo isso das várias linguagens com as quais eu tenho a familiaridade, tenho carinho e conhecimento assim do fazer. Então, são com as artes cênicas, com as artes visuais, né, com as artes têxteis, com a música, de certa forma, né, com a dança também. Engraçado porque quando eu era adolescente, isso me veio agora à memória. Quando eu era adolescente, eu não pensava em ser artista cênico, da performance, não fazia nada disso. Eu queria fazer as artes visuais, ou no máximo cinema, e muito porque eu achava que eu não tinha corpo para fazer nenhuma dessas artes performativas, né? Não estar na cena, nem nada disso. No máximo, deveria estar nos bastidores, escrevendo, e isso na adolescência, nesse momento que o corpo está crescendo, tá disforme, né? E claro, eu acho que isso também é atravessado por uma questão do fato de eu ser uma pessoa LGBT. Quando você é adolescente, você é gay, é duro, e era muito duro naquele período ali, nos anos 90, marcado por N questões não só de LGBT-fobias, né, de homofobias, mas como também de todos os medos em torno das violências e das seguranças sanitárias que estavam em torno dos nossos corpos. O teatro, ele me arranca de um lugar confortável, de um lugar que é cômodo. O corpo tem força, mas o corpo também que se move emocionalmente e expressa isso enquanto linguagem artística. A experiência com a contação de histórias, narrando histórias, foi que também ganhou uma outra dimensão. Também acho que um outro caminho que me faz pensar a corporeidade, que é a voz. A voz enquanto essa vocalização, essa vibração no ar, né, no espaço, dessa materialidade do que a gente quer expressar também e ganha força em vibração no espaço onde nós estamos ocupando. Ela ganha materialidade na maneira como a gente diz. E essa voz que está conectada ao corpo. Então, o corpo também é voz. Vejo a importância das experiências com a arte para poder fazer a convocação da gente enquanto presença corpórea mais potente, mais expansiva, expansiva, talvez mais expandida mesmo, né? Da gente poder entender o nosso corpo enquanto algo para além dessa ideia de uma simples materialidade, que já é muita coisa, mas que a gente possa entendê-la como um engendramento que fala de uma ontologia, que fala de um modo de estar poético, né? Um habitar poético no mundo. Falei da questão artística, mas eu acho que também pensar o corpo no mundo, que eu acho que a geografia me fez repensar. Os campos de conhecimento vão trazendo formas de olhar e se perceber e se experienciar com o corpo. Eu tento entrelaçar esses pontos de partida, tanto da geografia quanto da educação, das artes, mas a geografia me faz olhar para fora e olhando para dentro, né? Me faz pensar também dessa forma ontológica, mas também entender o mundo ah, como também uma corporeidade. E a educação me traz, assim como a geografia, uma perspectiva de que
as coisas estão ali, ou o mundo está assim, e o corpo do mundo está desse jeito, é, não está por mero acaso, mas sim por uma conjunção de fatores e de condições socioeconômicas, socioculturais, e essas dinâmicas fazem com que esses corpos sejam também estruturados do jeito que estão, né? E aí tentar apontar e a gente ver perspectivas de lidar com isso. A pandemia, acho que forçosamente nos ensinou a lidar com outras qualidades de presença, pensar o corpo, e acho que muito pelo imaginário, né? A gente, nessa virtualidade, eu te imagino de um jeito para poder lidar contigo agora. Tem várias marcas, né? Eu acho que é isso. Eu chego hoje, em maio de 2023, com marcas assim. Primeiro que eu passo ao início da pandemia, eu estou morando em Curitiba e acho que na época já tinham 4 anos ou 3 anos e meio que eu já estava aqui em Curitiba. E é quando cai uma ficha, assim, para mim, de que eu estou longe de várias pessoas que são o meu núcleo original de onde eu venho. E aqui eu estou com o meu companheiro e estávamos os dois e alguns amigos próximos que também estavam todos assim isolados. A marca para mim está nesse lugar de perceber perceber com muita nitidez uma solitude e uma solidão. Eu tenho feito o exercício assim de ao reencontrar amigos e amigas de muito tempo e que a gente não se vê desde antes da pandemia, da gente saber como é que foi o processo de travessia, né? E cada um realmente passou de um jeito. Teve gente que ficou em casa até muito pouco tempo, teve gente que teve que sair, né? Eu mesmo tive que conviver o tempo todo com alguém que precisava sair todos os dias para trabalhar. Meu companheiro é da área da saúde, é farmacêutico. E ele trabalhou desde maio de 2020 e está trabalhando até agora. E precisou sair de casa, né? E eu fiquei em casa. Na medida do possível, eu fazia alguns trabalhos online, tive que aprender a manejar tecnologias para fazer também trabalho artístico. E eu sempre fui uma pessoa de muito deslocamento, né, na vida, né, de ir trabalhar, viajar para me apresentar, participar agora nos últimos anos com dentro da pós-graduação, também com muito deslocamento, participando de evento, fazendo o campo, e isso não fazer nada disso durante um tempo, e eu fiquei 1 ano e meio, quase dois, é, mesmo aqui, por aqui, foi para mim assim, do tipo, me redescobrir, porque era tudo muito diferente até então. Que você começa a ver tudo ruim mesmo, né? Você vê sua vizinha que morre de Covid, um amigo de muito tempo que faleceu, o pai de uma grande amiga que falece, ela não consegue se despedir. Então você começa a ver todas as situações a morte muito presente o tempo todo, né? Ela rondando, que nem nos contos, né? Ela chega, né? E como é que você lida com ela, né? Como é que você conversa com essa morte? Muito doloroso, né? E ao mesmo tempo me culpando, porque eu tô sofrendo, mas tem gente em situações muito piores do que que a minha. Eu percebo que a gente ainda não viveu, não fechou ainda, e se é que a gente vai fechar um dia, o luto disso tudo, né? Porque, de repente, de uma hora para outra, as coisas começaram a reabrir. E, de repente, de uma hora para outra, as coisas estavam voltando. E eu falei assim, mas não, a gente não vai fazer nenhum ritual de passagem para isso, não. E, de repente, já estava tudo assim acontecendo. E eu falei, meu Deus do céu,
que tá, uau, o mundo voltou a viver de um jeito e de muita ansiedade, né? As marcas para mim ficam assim, a ansiedade que era já era um sintoma, né, de um problema maior, estrutural nosso enquanto sociedade capitalista. Acho que está cada vez pior, as depressões estão cada vez piores e eu acho que o que marca nosso reencontro é a gente ver o quanto que a gente parece que tem necessidade do corpo, da presença, mas também a gente está cada vez menos presente quando em corpo a corpo. Tem uma questão, para mim, que é muito grave, que é ver o negacionismo. Eu acho que essa marca do negacionismo, ela é terrível, né? Porque ela está calcada num projeto de morte, aí nesse sentido que a morte ronda, né? E um projeto de morte, de querer negar a vida das outras pessoas, negar o acesso, negar a possibilidade de uma vida digna, né? E negar a ciência, negar o amor, negar o cuidado. Então, para mim isso é muito duro, né? Porque você vê isso encarnado, ganhando corpo e fala em pessoas que têm autoridade. Acho que uma outra marca para mim da pandemia é encontrar nas redes de afetos, de que não são, acabam não se tornando muitas, mas algumas redes de afetos, a possibilidade do cuidado, do amparo, né? Mínimo, mínimo. Trabalho com a narração de histórias, né? Eu sou contador de histórias e você é contador de histórias quando está ativando, atualizando o tempo todo a memória. Ela é trazida à tona, ela é atualizada o tempo todo através das narrações. Quando você traz uma narrativa, que é uma história, um conto, um mito. Tudo isso, quando a gente traz à tona essas narrativas, elas estão sendo atualizadas pela memória também, né? Não é que a memória é algo estático, é algo muito dinâmico. Então, está muito presente no meu trabalho desde desde lá de trás, com a fundação do grupo, né, do qual eu faço parte, que é os Tapetes Contadores de Histórias, quanto narrador, me sinto essa pessoa que diz agora sobre algo que é de tempos imemoriais, mas também eu digo sobre o agora. Né? Quando a gente conta uma história, a gente está conectando com o presente, pensando no futuro. Com os percursos afetivos também, eu acho que a memória acaba ganhando corporeidade na paisagem também, com a cidade. É percorrer pela cidade, pedalando, e contando as histórias, mas é contar histórias com a cidade, né? Também é minha parceira para poder ter essa nutrição enquanto memória emocional, memória afetiva, memória de outras pessoas que possam ser contadas ao longo dos percursos, né? E aí criar as histórias para contar essas narrativas que estão em relação com o espaço. Também junto com o trabalho de costura, eu acho que a memória é sempre muito presente, porque quando a gente costura ou quando borda, acho que a gente acaba fazendo esse elo de puxar o fio da memória, de alguma forma, né? A gente puxa o fio e desenrola esse novelo. Eu acho que a memória está muito presente o tempo todo na vida, assim, eu sou muito atravessado por ela. Pode ser que alguns trabalhos menos, outros é menos evidente, mas eu acho que é algo tão primordial. E penso assim agora, conversando contigo, Tininha, que é curioso, né? Porque a gente fala, eu estou falando de memória, mas o tempo, o espaço que a gente vive hoje, ele é tão pouco acolhedor à memória, à instalação de uma possibilidade de um tempo e espaço que a gente possa relembrar, curtir. Você, quando começou a conversa, falou assim, a gente pode deixar uma coisa mais fluida, né? Que a gente pode
não precisa ser algo na pressa, né? No certo sentido. Você não falou pressa, mas eu entendi assim, que eu podia me dar o tempo. E, inclusive, para esquecer, para errar, né? Ser errante. E eu vejo que a gente está tão. O neoliberalismo, ele é tão bizarro que ele tira a nossa capacidade de esquecer para lembrar, ou lembrar e curtir as coisas passadas. Mas meu otimismo e esperança está no sentido de que a gente possa plantar iniciativas, relembrar dispositivos, tecnologias, modos de fazer, de ser enquanto humanidade, que a gente já faz isso há milênios, de que a gente tem estruturas para se lembrar de quem nós somos. E eu acho que contar histórias é uma dessas tecnologias, né? Um ato cultural que faz lembrar a gente o tempo todo que a gente é um conjunto de memórias enquanto coletivo, enquanto humanidade. Eu acho que as histórias elas dão uma pista do que é memória. Eu, essa capacidade da gente poder trazer o passado, trazer o que passou, e não exatamente o que passou realmente, né? Porque eu acho que a gente tem muitas das memórias, as memórias são inventadas, porque quando elas são recontadas, a gente acaba inventando. A memória não quanto algo fixo ou estático, é algo dinâmico. Então, a memória está nesse campo para mim. Vou falar de uma forma muito fluida aqui, que é esse conjunto de imaginários, esse conjunto de experiências, esse conjunto de emoções, de fatos, de sonhos e desejos que acabam unindo passado, presente e futuro, né? Porque muitas das coisas que a gente experiencia, elas estão atravessadas pelo tempo futuro, presente e passado, o tempo todo. Não como se não existe uma separação entre eles. A memória, acho que ela traz essa possibilidade é, de nos relembrar agora, relembrar o que somos e pensar o que vamos ser, o que podemos ser, nos relembrar nossas potências, daquilo que não foi vivido também, né, do fato que não é fato. É, acho que esse conjunto, esse grande aglomerado de possibilidades de existências. Memória, acho que esse conjunto de vida, né? De vida que está aí para ser tocada. Esse final de semana eu escutei essa história da Nancy, né? Que a Nancy é essa aranha, que é um grande personagem da cultura que vem de alguns dos países de África. Ela ela está muito presente em muitas culturas africanas. E é interessante que a aranha, a Nancy, ela vai distribuindo as histórias pelo mundo, mas o baú nunca fica vazio, porque as histórias ficam sempre se multiplicando, elas continuam se existindo ali dentro do baú. Parece que elas não esgotam nunca. E eu acho que a memória tem a ver com isso, né? É algo que a gente pode distribuir, pode estar vivendo, experienciar, mas ela nunca, não esgota nunca, se a gente cuida, né? Cadu, muito obrigada. E que esse encontro se torne um dia presencial. Muito obrigado pelo encontro, foi muito, muito prazeroso mesmo, muito, muito bonito. Muito obrigado. Um beijo grande.